Conta um Conto apresenta de Juan Rulfo. Diga a eles que não me matem. Narração Marcelo Fávaro. Diga a eles que não me matem, Justino. Anda, vai dizer isso, que por caridade. Diga a eles assim. Diga que o façam por caridade. Não posso. Há ali um sargento que nem quer ouvir falar de ti. Faz com que te ouça, usa tuas manhas e diga para que sustos chega, já chega. Diga que o faça pela caridade de Deus. Não se trata de sustos. Parece que vão te matar de verdade. Eu já não quero voltar lá. Vai outra vez, só mais uma vez, a ver o que consegues. Não tenho vontade de ir. É evidente que sou eu, teu filho. E se por muitas vezes ter com eles, acabarão por saber quem sou. E pode dar-lhes para me fuzilarem a mim também. É melhor deixar as coisas tal como estão. Anda, Justino. Diz-lhes que tenham só um bocadinho de lástima de mim. Diga só isso. Justino apertou os dentes e moveu a cabeça dizendo: não. E continuou a abanar a cabeça durante muito tempo. Diga ao sargento que te deixe ver o coronel e conta-lhe quão velho estou, o pouco que valho, que lucro terá por matar-me? Nenhum lucro. Ao fim e ao cabo ele deve ter uma alma. Diga que o faça pela bendita salvação de sua alma. Justino levantou-se do monte de pedras em que estava sentado e caminhou até a porta do curral. Depois voltou-se para dizer: eu vou então. Mas, se por acaso me fuzilam a mim também, quem cuidará da minha mulher e dos filhos? A providência, Justino, ela se encarregará deles. Preocupa-te em ir lá e ver que coisas fazes por mim. Isso é o que urge. Tinham-no trazido de madrugada e agora já ia avançada a manhã e ele continuava ainda ali, amarrado a uma estaca esperando. Não conseguia estar quieto. Tinha feito uma tentativa de dormir um pouco para apaziguar, mas o sono tinha abalado. Também tinha abalado a fome. Não tinha vontade de nada, só de viver. Agora que sabia bastante bem o que iam matar, tinha-lhe entrado uma vontade tão grande de viver como só a pode sentir um recém-ressuscitado. Quem lhe poderia dizer que havia de voltar àquele assunto tão velho, tão rançoso, tão enterrado como pensava que estava? Aquele assunto de quando teve que matar Dom Lupe. Não foi sem mais nem menos como lhe quiseram fazer crer os de Alima, mas sim porque teve as suas razões. Ele lembrava-se: Dom Lupe, Terreiros, dono da Puerta de Piedra, ainda por cima seu compadre, ao qual ele juvencionava, teve que matar por isso mesmo, por ser o dono da Puerta de Pedra e porque, sendo também seu compadre, lhe negou o pasto para os seus animais. Primeiro, aguentou-se por mero compromisso, mas depois, quando da seca, em que viu como lhe morriam um atrás do outro os seus animais fustigados pela fome, e que o seu compadre Dom Lupe continuava a lhe negar a erva dos teus pastos, foi então que se pôs a partir a cerca e a empurrar a massa de animais magros até o capim para que se fartassem de comer. E o Dom Lupe não tinha gostado disso, tanto que mandou tapar outra vez a cerca para que ele, o juvencionava, lhe voltasse a abrir outra vez o buraco. Assim, de dia, tapava-se o buraco e de noite voltava-se a abrir, enquanto o gado estava ali, sempre colado à cerca, sempre esperando aquele seu gado que antes só vivia cheirando pasto, sem poder provar. E ele e Dom Lupe discutiam e voltavam a discutir sem chegar a um acordo, até que uma vez Dom Lupe lhe disse: olha, Juvencio, outro animal que tu metes no pasto e eu mato. E ele respondeu: olhe, Dom Lupe, eu não tenho a culpa que os animais procurem seu conforto, eles são inocentes, você verá as consequências se os matar.
e matou-me um novilho. Isso aconteceu há cerca de 35 anos, em março, porque em abril eu já andava no monte, fugindo da precatória. De nada me serviam as 10 vacas que dei ao juiz, nem a penhora da minha casa para lhe pagar a minha saída da prisão. Ainda depois se pagaram com o que restava, só para que não me perseguirem, embora de toda maneira me tenham perseguido. Por isso vim viver com meu filho nesse outro terrenozinho que eu tinha e que se chama Paio de Venado. E o meu filho cresceu, casou-se com a minha nora Inácia e já teve 8 filhos. Assim como assim, a coisa já vai pra velha. Por isso que deveria estar esquecida. Mas, pelos vistos, não está. Então calculei que com uns 100 pesos ficava tudo arrumado. O defunto Dom Lupe era sozinho, vivia só com a mulher e 2 rapazinhos ainda de gatas. E a viúva depressa morreu também, dizem que de tristeza. E aos rapazinhos levaram-nos para longe, para a casa de uns parentes, assim que pela parte deles não havia de me ter medo. Mas os demais insistiam que eu andava com precatórios em julgamento para me assustarem e continuarem a roubar-me. Cada vez que alguém chegava à aldeia avisavam-me: andam por aí uns forasteiros, Juvencio. E eu fugia para o monte, emaranhando-me entre os medronheiros e passando os dias a comer só bodregas. Às vezes tinha que sair à meia-noite, como se tivessem me perseguindo os cães. Isso durou a vida toda, não foi 1 ano nem 2, não, foi a vida toda. E agora tinham ido à sua procura, quando já não esperava ninguém, confiando no esquecimento que as pessoas o tinham, acreditando que pelo menos os seus últimos dias passaria tranquilo. Pelo menos isto, pensou, conseguirei, com o estar velho, deixar-me-ão em paz. Tinha se entregado a essa esperança por inteiro. Era por isso que lhe custava trabalho imaginar que ia morrer assim de repente, nessa altura da vida, depois de tanto lutar para se livrar da morte, de ter passado seu melhor tempo andando de um lado para o outro, arrastando pelos sobressaltos. E quando seu corpo tinha acabado por ser um simples couro duro, curtido pelos maus dias que teve que andar e esconder-se de todos, não tinha ele, por acaso, deixado até que a mulher lhe abalasse? Naquele dia que amanheceu com a novidade de que a mulher tinha ido embora, nem sequer lhe passou pela cabeça a intenção de sair procurá-la. Deixou que abalasse sem perguntar nem com quem nem para onde, para não ter que descer a aldeia. Deixou que se fosse, como se lhe tinha ido tudo o resto, sem mexer uma palha. A única coisa que lhe restava para cuidar era a vida, e esta conservá-la-ia fosse como fosse. Não podia deixar que o matassem, não podia, muito menos agora. Mas para isso o tinham trazido de lá, de Paio do Venado. Não precisaram de amarrá-lo para que o seguisse. Ele andou sozinho, unicamente manietado pelo medo. Eles deram-se conta de que ele não podia correr com aquele corpo velho, com aquelas pernas fracas como cordas secas, inteiriçadas, com medo de morrer. Por que ia para isso? Para morrer, disseram, para morrer. Soube desde então. Começou a sentir essa comichão no estômago que lhe chegava de repente, sempre que via a morte de perto, e que lhe puxava a ânsia pelos olhos e que lhe inchava a boca com aqueles goles de água azeda que tinha de engolir sem querer. E essa coisa que lhe fazia os pés pesados, enquanto a cabeça lhe amoecia e o coração lhe batia com todas as suas forças nas costelas. Não se podia acostumar à ideia que o matassem. Tinha que haver alguma esperança. Em algum lugar poderia ainda restar alguma esperança. Talvez se eles tivessem se enganado, talvez procurassem outro Juvencio Nava e não o Juvencio Nava que ele era. Caminhou entre aqueles homens em silêncio, de braços caídos. A madrugada ia escura, sem estrelas.
O velho vento soprava devagar, levava consigo a terra seca e trazia mais o cheiro cheio desse cheiro como o de, sabe, o cheiro de urina que tem o pó dos caminhos. Os seus olhos, que com os anos se tinham encarquilhado, vinham vendo a terra aqui debaixo dos seus pés, apesar da escuridão. Ali na terra estava toda a sua vida, 60 anos a viver dela, contendo-a entre as suas mãos. Depois de a ter provado como se prova o sabor da carne, veio durante longo tempo, esmiuçando-as com os olhos, saboreando cada pedaço como se fosse o último, quase sabendo que seria o último. Depois, como querendo dizer alguma coisa, olhava os homens que iam junto dele. Ia dizer-lhes que os soltassem, que os deixassem abalar. Eu não fiz mal a ninguém, rapazes, ia dizer-lhes. Mas ficava calado. Mais adiante, digo-lhes, pensava. E só os olhava. Podia até imaginar que eram seus amigos, mas não o queria fazer. Não eram. Não sabiam quem eram. Via-os ao seu lado, inclinando-se e agachando-se de vez em quando, para ver se por onde seguia o caminho. Tinha-os visto pela primeira vez ao empardecer da tarde, nessa hora desbotada em que tudo parece chamuscado. Tinham atravessado os sulcos pisando o milho tenro, e ele tinha descido para isso, para lhes dizer que ali estava a começar a crescer o milho. Mas eles não se detiveram. Tinha-os visto bastante tempo. Sempre teve a sorte de ver tudo com bastante tempo. Podia ter se escondido, caminhar umas quantas horas pelo cerro enquanto eles não abalavam e depois voltar a descer. Ao fim e ao cabo, o milho não cresceria de maneira nenhuma. Já era tempo de terem chegado às águas, e as águas não apareciam, e os milhos começavam a murchar. Não tardaria em estar completamente seco. Assim, nem merecia a pena ter descido, ter se metido entre aqueles homens como num buraco, para já não voltar a sair. E agora continuava junto deles, aguentando a vontade de lhes dizer que o soltassem. Não lhes via a cara, só via os vultos que lhe juntavam ou se separavam dele, de tal maneira que, quando se pôs a falar, não soube se o tinham ouvido, e disse: "Eu nunca fiz mal a ninguém", disse isso, mas nada mudou. Nenhum dos vultos pareceu a perceber-se, as caras não se viraram para o ver. Continuaram a mesma, como se tivessem vindo a dormir. Então, pensou que não tinha mais nada para fazer, que teria de procurar a esperança em outro lugar qualquer. Deixou cair outra vez os braços e entrou nas primeiras casas da aldeia no meio daqueles 4 homens, aqueles homens escurecidos pelo negro calor da noite. "Meu coronel, aqui está o homem." Tinham parado à frente da ombreira da porta, ele com o seu chapéu na mão por respeito, esperando ver sair alguém, mas só saiu a voz. "Qual homem?" perguntaram. "O de Paio de Venado, meu coronel. O que o senhor nos mandou buscar." "Pergunta-lhe se alguma vez viveu em Alima", voltou a dizer a voz lá de dentro. "É tu, o coronel, pergunta se habitaste em Alima", repetiu o sargento que estava à frente dele. Sim, diga ao coronel que sou mesmo de lá. É que lá vivi até há pouco tempo." "Pergunta-lhe se conheceu Guadalupe Terreiros." "O coronel está a perguntar se conheceste Guadalupe Terreiros." "Ao Dom Lupe? Sim, diga que sim, que o conheci. Ele já morreu." Então a voz lá de dentro mudou de tom. "Eu já sei que morreu", disse, e continuou a falar como se conversasse com alguém do outro lado da parede de caiços. "Guadalupe Terreiros era meu pai. Quando cresci, eu procurei e disseram-me que estava morto. É um bocado difícil crescer sabendo que a coisa que podemos agarrar-nos para criar raízes está morta. Conosco aconteceu isso. Depois soube que o tinham matado.
a machadada, cravando-lhe depois uma vara de ferrão no estômago. Contaram-me que ele sobreviveu por mais 2 dias perdido e que, quando o encontraram atirado num arroio, ainda estava agonizando e pedindo que se lhe carregassem para cuidar da família. Isto, com o tempo, parece que se esquece, não é? Uma pessoa tenta esquecer. Aquilo que não se esquece é chegar a saber que quem fez isso ainda está vivo, alimentando sua alma podre com a ilusão da vida eterna. Não poderia perdoar-lhe, embora não o conheça, mas o fato de se ter posto no lugar onde eu sei que está, dá-me ânimo para acabar com ele. Não lhe posso perdoar que continue a viver. Não devia ter nascido nunca. Daqui de cá de fora ouviu-se claramente tudo o que disse. E depois ordenou: levem-no, amarrem-no num bocado para que padeça, e depois fuzilem-no. Olha para mim, coronel, pediu ele. Eu já não valho nada. Eu não tardarei a morrer sozinho, derreado de velho. Não me mates. Levem-no, voltou a dizer a voz lá de dentro. Pô, coronel, eu já paguei muitas vezes, coronel. Tiraram tudo de mim. Castigaram-me de muitas formas. Eu passei coisa de 40 anos escondido como um pestilento, sempre com o palpite de que a qualquer momento me matariam. Eu não mereço morrer assim, coronel. Deixa, pelo menos, o senhor me perdoe. Não me mates, coronel. Diga que não me matem. Estava ali como se lhe tivessem batido, sacudindo seu chapéu contra a terra e gritando. De seguida, a voz lá de dentro disse: amarrem-no e deem-lhe alguma coisa para beber até que se embebede, para que não lhe doerem os tiros. Agora, por fim, tinha-se apaziguado. Estava ali encostado ao pé da estaca. Tinha vindo o seu filho Justino, e o seu filho Justino tinha abalado e tinha voltado agora e vinha outra vez. Pô-lo em cima do burro, amarrou-o bem amarrado aos arreios para que não caísse pelo caminho. Meteu-lhe a cabeça dentro de um saco para que não lhe desse má impressão. E depois deu um puxão na crina do burro e abalaram, lançados depressa para chegar a Paio de Venado, ainda com tempo para organizar o velório do defunto. A tua nora e os teus netos vão ter saudades tuas, ia dizendo. Olhar-te-ão na cara e pensarão que não és tu. Vai parecer-lhes que foi o coiote que te comeu, quando te virem com essa cara tão cheia de buracos por causa de tanto tiro de misericórdia que te deram. Fim do conto. Diga a eles que não me matem, de Juan Rulfo. Este pequeno conto é uma grande oportunidade para conhecer. Juan Rulfo viveu de 1917 a 1986, escritor mexicano nascido no estado de Jalisco e um autor dos mais importantes que ele escreveu um dos mais importantes romances da literatura latino-americana, o Pedro Páramo. Já ouviram falar? De 1950, acredito que 54, 55, 1955, Pedro Páramo. É isso aí, ele publicou apenas 2 obras em vida, o El Llano en Llamas, de 1953, e o Pedro Páramo, de 55, que foram traduzidos para vários idiomas, e ele é considerado o principal precursor do chamado realismo mágico, que a gente tanto adora na obra do Garcia Marques, nos 100 Anos de Solidão. Ele influenciou Jorge Luis Borges, Júlio Cortázar. Então ele é um dos caras da literatura latino-americana que a gente tanto adora. É aquele que realmente escreve 2 obras, se imortaliza e nunca mais escreve nada, assim, de uma maneira misteriosa, entendeu? Realmente é um escritor para nós conhecermos
Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rufo Viscaíno. No Conto um Conto,